Voltar a iniciar a gravação e vamos dar-lhe. Gente, qual é a área mais legal do aerodesign? Uma pessoa acertou e ela é careca. Quase, né? Quase. O Júnior não falou nada. Nunca cheguei a essa conclusão? Cara, eu não sei se desempenho é a área mais legal, mas desempenho é aquela área onde tu acha que entendeu alguma coisa no começo. Depois tu vê que tu entendeu aquela coisa, só que os números que tu usou estavam errados. Então essa é a vida de um cara de desempenho. Então vamos abrir um novo arquivo, a gente vai chamar ele bem simplesinho. A gente vamos ver até onde que a gente vai com ele, tá? A gente vai chamar de Corre de Acho. Corre de Acho. Como é que é o nome? Corrida no Frio. Corrida no Frio? Por quê? Coisa do... Como é que era o nome? DJ Liberati. Nossa, mãe do céu. É um corre famoso, tá? Vamos fazer a nova versão dele, o Corre de Acho. Tá. Vou pegar um pouquinho aqui do... O FLV, ele talvez não tenha áudio, velho. Isso seria muito triste, mas tomara que tenha, se não tiver paciência. Tá. Tá, vamos pensar aqui o seguinte, tá? Qual vai ser a ideia do nosso código? E daí eu já peço perdão às pessoas que nunca viram integração numérica na vida, tá? Talvez isso fique um pouco abstrato no começo, mas paciência, a vida não são apenas flores. Então vai ser mais ou menos o seguinte. Cara, como é que um avião decola? Tem várias coisas. Um dos jeitos de decolar é o jeito burro. E a gente vai escrever do jeito burro. Que é basicamente tu correndo, e correndo, e correndo, e correndo, e uma hora o avião sai do chão. Por que você é burro? Porque tu devia ter dado profundor, seu otário. Se tu tivesse dado profundor, a porra decolava antes, né? Ou tu decolava com mais peso, seu tanso. Então vamos lá. Então a gente tem uma asa aqui. Depois de 6 anos de aerodesign, a gente aprende a desenhar o perfil. A gente tem uma asa e o nosso avião, ele assim, ó, ele a princípio vai ser uma asa, tá? Tem outras coisas, eu sei que a galera de estabilidade insiste que tem profundor no avião. Tá, tem roda. Cara, assim, ó, beleza, eu até entendo vocês, tá? Eu vou dizer assim, ó, eu não vou dizer que eu entendo vocês, mas eu aceito vocês. Na minha concepção, o avião eles são duas coisas, tá? O avião é basicamente uma asa, uma caixa preta aqui, que não é a fuselagem, porque eu não vou dar essa moral pra galera de estruturas, é uma fuselagem, e essa fuselagem tem CD, e é isso. E além disso, tem uma terceira coisa que é muito importante no avião, que é o motor, tá? E acabou. É isso que importa no avião. O resto monopá. Monopá daí é assim, e daí tem um pezinho aqui, né? Um pezinho. Então assim, ó, o avião é isso, é asa, é monopá e é uma caixa preta com CD, tá? Esse vai ser o nosso avião a princípio, tá? Quem quiser brincar com isso daí e entrar com essas porcaria aí, dizer que tem profundor, o avião ele gira, né? O avião gira, tem um monte de coisa que dá pra... A rodinha... Deixa eu pensar. Tem que ter, cara, velho, puta. Tem rodinha. Vocês ganharam uma rodinha porque o Henrique insistiu que tem que ter rodinha. Conceito novo. Então, tá. Então, qual é a ideia mais ou menos desse nosso código, tá? O nosso código é o seguinte. Esse motor aqui, ele, que não é um motor, no caso é só uma hélice, mas como a gente é da micro, a gente vai botar aqui a gente vai fingir que isso daqui é um motor, né? E tem uma bateria, mas isso não importa. Esse motor ele vai puxar com uma força, tá? E essa força, que a gente vai chamar de tração, ela é dependente da velocidade da aeronave, tá? E ela decai mais ou menos assim. O que é isso? Significa que conforme tu ganha velocidade, teu motor puxa menos, tá? A vida é assim. A asa, ela também tem uma outra interpretação que é a seguinte. Conforme
Eu vou ignorar que Reynolds muda tudo e vou simplesmente dizer o seguinte, que conforme tu muda o alfa da asa, tu muda duas coisas. Tu muda um CL e tu muda um CD. Não, acho que esse daqui tá... Por quê? Tá ruim? Tá ruim de ler aí? Eu posso acender a luz, na verdade. Então é o seguinte, tu tem um CL e um CD, no caso do CL, o CL vai funcionar mais ou menos assim, e se tu tiver um canetão, melhor ainda. E do CD... Oi? Tem gaveta aí? Tem. Aí, ó. Então a gente tem o CL, e como é que é o nosso CD aí? Eu esqueci completamente como é que é o CD alfa. CD? Quadrático, né? Quadrático, né? Assim, beleza, legal. A gente põe o caneta bom. Então a gente tem o CL alfa, CD alfa. Enfim, esse é o nosso comportamento da asa, tá? E a gente tem também esse CD que a gente vai dizer que ele é constante, tá? Ok? Então o CD do resto do nosso avião é constante. Uma condição bastante verídica e aceitável. E a gente também tem outras duas coisas. A gente tem o peso do nosso avião puxando ele para baixo, e o nosso peso é constante, ok? A gente tem a sustentação daí puxando ele para cima, que ela vai ser uma condição que é uma função de CL. E a gente tem também um arrasto, que também é função da CL, velocidade, entre outras coisas, tá? A gente tem um arrasto, que é um drag, que é uma função também da velocidade e do CD, ok? E a gente tem, o que está faltando aqui? O arrasto da rodinha, que eu não estava modelando porque, às vezes, né? Então, a gente vai chamar de FAT, força de atrito, ok? Que é igual a μ vezes uma normal, tá? Essa normal é muito importante. Essa normal vai ser igual basicamente a L menos... Isso, perfeito. P menos L. O que significa isso? Se o nosso avião está parado, a normal é igual ao peso. Conforme a gente ganha velocidade, a gente ganha sustentação. O avião começa a ter uma força puxando ele para cima. Conforme essa força está puxando ele para cima, começa a tirar esse avião do chão. Não fisicamente, ele ainda está grudado no chão, mas a força com que ele empurra o chão é muito menor. É cada vez menor, tá? Isso vai entrar no nosso código, ok? Então, vocês podem ver que aí, a gente simplificou tudo que podia simplificar e ainda assim tem bastante coisinha aqui no quadro. Vamos começar a escrever esse código, beleza? Vamos lá. Então, pode apagar a luz aí pra mim? Quer dizer, tá melhor que eu... Assim aí, dá pra ver? Tá ok, né? Então vamos fazer assim. Então vamos escrever esse código aí. Tá. Como é que a gente vai fazer ele? Basicamente a gente vai fazer, a gente vai incrementar a velocidade com o tempo, tá? Então conforme o tempo cresce, a gente vai pegando esse tempo, multiplicando lá basicamente pela Espera aí. A gente tem que a força é igual a massa vezes a aceleração, então força... Vamos escrever isso para não ficar bizarro, mas enfim. A gente tem que força é igual a massa vezes a aceleração, ok? Logo, a aceleração é igual a força sobre massa. A gente tem que a aceleração é igual a variação da velocidade com o tempo, ok? Que isso daqui também pode ser interpretado em termos numéricos como V2 menos V1 dividido por T2 menos T1, aceleração igual a isso. E o que a gente vai fazer é que conforme a gente vai aumentando o instante de tempo, a gente tem uma aceleração, que é a força dividida pela massa, porque a força a gente tem, a massa a gente acha a aceleração. A gente vai isolar essa equação e vai ficar o seguinte: A vezes T2 menos T1, isso aqui a gente vai chamar de ΔT, isso aqui vai ser fixo, mais V1 é igual a V2. Essa daqui vai ser a grande equação do nosso código. V2, que é a velocidade num próximo instante de tempo, é igual à velocidade no instante de tempo anterior, mais a aceleração multiplicado por um ΔT. Beleza? Isso fez sentido para todo mundo? Se não fez,
peço desculpas, por enquanto vão abstrair isso daí, mas a ideia é basicamente o seguinte, eu estou aqui numa velocidade zero. Se eu tenho uma certa aceleração que é fixa, porque eu conheço ela, cara, conforme eu vou aumentando os instantes de tempo de forma bem gradual, a minha velocidade vai aumentando por causa daquela aceleração. Então é isso que está acontecendo. Eu tenho uma velocidade nova, que é basicamente a velocidade antiga mais a aceleração vezes um instante de tempo. E é essa equação que a gente vai implementar. Então vamos começar daí e vamos destrinchando esse negócio. Vamos lá. Como é que a gente como é que a gente vai incrementando coisas no tempo? A gente usa um laço de repetição. E vocês aprenderam um laço de repetição, o for. Mas for, ele serve para o seguinte, de tanto até tanto. Só que a gente não sabe até quanto que a gente vai ainda. E quando a gente não sabe até quanto que a gente vai ainda, a gente usa um outro laço que é o while. Tá? Então vamos escrever esse laço. While. E até quando que esse nosso código vai rodar? Até a normal ser igual a quanto? 0. Tá? Basicamente, o que significa normal igual a 0? Significa que o nosso avião decolou. Tá? Então, while normal é maior do que 0. A gente vai estar com o nosso código rodando. Beleza? Ok. A gente ainda não definiu o normal, mas vamos com calma. Tá? E em vez de escrever N, bota assim, normal. Tá. Vamos colocar a nossa equação ali. Então, V2. Tá, eu vou voltar para o N aqui em vez de escrever normal, porque senão vai ficar uns códigos gigantes. V2 é igual a V1, que a gente não definiu ainda, mais A vezes DT. Nosso DT. Ok. Tá faltando várias coisas aqui. Tá faltando o N, tá faltando o V1, e tá faltando o A e tá faltando o DT. Vamos por partes. Tá? O nosso DT, vocês concordam que é o instante de tempo que eu vou incrementar, a gente pode ser fixo? Eu posso ficar incrementando de 0.1 em 0.1? Então vamos fixar ele para começo de conversa. Vamos fixar ele lá na frente. Falar que DT é DT minúsculo, senão é a temperatura. DT é igual a 0.1. Ok? Então vamos botar DT lá. Beleza, DT está resolvido. A aceleração, de onde é que vem essa aceleração? Essa aceleração é igual... Deixa eu só ver se eu estou gravando isso. Essa aceleração é igual a força dividido por massa. Que força é essa mesmo? Força em x. Perfeito. É a força nessa direção aqui. Porque a velocidade é nessa direção, então a força também é nessa direção. Então a aceleração em x. Quais são as forças em x? Basicamente, tração e arrasto. Beleza? Vamos definir essas duas. Boa. Tinha esquecido do atrito. Então, aceleração é igual a Fx, força em x, dividido pela massa. A massa também é constante, né? Vamos já colocar. M é igual a 10 quilos. É 10, né? Daí a gente usa tudo no SI. Se quiser fazer um comentário aqui do lado, bota aí kilograms. DT está aqui em segundos. Beleza. Ok. A igual a Fx dividido por M. A gente só está criando problema, porque a gente também não tem o Fx. Então a gente tem que definir o Fx. E o Fx nada mais é... Vamos definir aqui o seguinte. Para a direita é positivo, tá? E para a esquerda é negativo. Ok? Vamos definir isso, porque daí a nossa velocidade vai incrementando para a direita. Tá? Então, a velocidade para lá, força para lá. Quem são as forças positivas? A gente tem tração, que é T. A gente tem mais alguma positiva? Não, né? Ninguém ajuda o avião além do motor, cara. T menos D, que é o drag, menos o FAT. Beleza. E como eu disse, a gente vai... Cara, a vida é assim, né? A gente vai criando um problema, a gente vai tentando resolver os problemas e vai criando mais. Isso aqui vai virar uma bola de neve. Fx é brincadeira, tá? Eu já sei como é que vai terminar isso aqui. Fx é igual a T menos D menos FAT. Beleza. T é constante? Não. A gente poderia ser aquele calouro maroto de desempenho e dizer, pô, eu vou usar um motor bala, né? O motor tem tração fixa, né? Tração de 5 quilos. Não, mas eu não vou fazer isso porque daí
Vamos só para doer alguns corações aí, vamos botar que a tração é fixa, tá? Em newtons, ok? E depois a gente vai melhorando, ok? Tá ok. Então, vamos dizer também, porque tem que fazer o coração doer mesmo. Vamos dizer que nossa raça também é fixo. Puta, tá, vai ter gente... Como é que é? Daí é foda. Não, vai ter gente saindo pela porta aí, eu tô vendo. Nossa, daí é fixo. E cara, porra, se a tração é fixa e o arrasto é fixo, pô, foda-se, né? O FAT também é fixo. Só não vou botar 2 kg de FAT aqui, né? Vamos botar um 0.1 aí. 0.1 Newton. Então beleza. Ok, então já, com isso o T, o D e o FAT estão definidos, logo o FX está definido, se a massa está definida, o A está definido. Se o A está definido e o DT está definido, para o V2 ser definido só falta o V1. O V1 ele começa com um valor que é 0. V1 começa de 0, faz sentido. Então começa de 0 metros por segundo. Tá? Ok, a gente tem um V1 inicial. Vai incrementando isso daí. Tem gente rindo. Vai incrementando isso daí. O A ele tem que ser declarado antes, óbvio. E o FX também tem que ser declarado antes. Para os corações doendo aí, a gente vai melhorar isso daí depois, né? Não se preocupe. Não vai demorar. Então a gente define o f de x, todo com base em variáveis que já foram declaradas, perfeito. A gente daí calculou o a com baseado em variáveis declaradas e a gente calcula o v2 com baseado em variáveis declaradas. Ok, enquanto o n for maior do que zero, só que o n nem existe. Vamos dizer que o n começa igual ao peso. N igual ao peso, que também não existe. Então a gente tem que dizer que o peso é igual a massa vezes 9,81, a nossa gravidade. Então, beleza. Então, a gente tem um peso, logo tem um Newton. Tanana. Até quando que isso daqui vai rodar, gente? Vamos botar um print aqui. V2. Vamos printando o V2. Vai calculando o V2 e vai printando o V2. Uma bala para quem acertar. Até quando que isso vai ficar rodando? Até acabar a energia. Perfeito. Pô, ótima pergunta, velho. Porque basicamente a gente vai ficar calculando isso a vida toda, porque a nossa condição de n maior que zero, ela sempre vai ser verídica, correto? Agora a gente descobre como parar, Ctrl C não tem aqui, mas a gente tem um stop aqui. Beleza, a gente tem um stop. Então, cara, isso daqui ficou crescendo, não só ficou crescendo, como aconteceu um negócio bem bizarro. Nossa velocidade ela ficou fixa. Por quê? Porque nada mais está variando. Pô, é óbvio, né? Só que peraí, tem algum problema? Ah, muito bom. Nosso garoto moreno ali, ele notou uma coisa muito estranha. A gente calculou o V2 e daí a gente passou o próximo laço de loop e a gente recalculou o V2, só que a gente não disse que agora o V1 é igual ao V2, tá? Então o novo V1, a nova velocidade 1 é igual a calculada velocidade V2, quer dizer, eu dei um próximo passo. Então agora eu pego aquela velocidade que agora eu tô e eu digo que ela é a nossa nova velocidade base. Beleza? Então agora sim vai ficar bonito e vai ficar crescendo, crescendo, crescendo. E a gente pode ficar apreciando isso, muito legal. Mas a gente não tem tempo para isso, né? Nobody has time for that. Então a gente vamos melhorar isso daqui. Vamos melhorar esse negócio. Tá. Como é que a gente pode melhorar esse negócio? Primeiro, vamos deixar aqueles negócios fixos lá por enquanto, mas vamos recalcular o n. Tá? Como é que a gente recalculou o n? O n a gente disse que n é igual a p menos l. Tá? Então a gente tem aqui que n é igual a p menos l. Só que a gente não tem l. Então vamos calcular o l. Então o l vai ser igual a... E aí para quem não é da área ainda, para quem nunca trabalhou com aerodesign, a sustentação é igual a meio de ρ vezes ρ é a densidade do ar, vezes velocidade ao quadrado, nosso V1 ou nosso V2, no caso, vamos usar o nosso V1, ao quadrado, meio de ρ v quadrado, vezes o S, que é a nossa área de asa, vezes o CL. Beleza? Então é isso daí. Só que eu não declarei o ρ nem declarei o S, então vamos fazer isso daí.
Então, ρ é igual a 1,29 quilogramas, né, segundo, isso daí. E a área de asa é igual a 1 metro quadrado, tá? É 1 metro quadrado. Ok, nossa área de asa é igual a 1 metro quadrado. Se o L agora é meio de ρ V1 quadrado S CL, e o nosso N é igual a P menos o L, conforme a nossa velocidade vai crescendo, a nossa sustentação vai crescendo, correto? Se a sustentação vai crescendo, a normal ela vai diminuindo, e se a normal ela vai diminuindo, uma hora ela vai ficar menor do que zero. Correto? Pode falar? Perfeito, faltou o CL, que a gente vai considerar ele bastante. E a gente ainda vai botar que ele é igual a 2,4, porque o calor ele foi lá e olhou o CL do perfil. Ele é burro. A gente só aprecia esses fatos. Desculpa aos dois calores presentes, tá? Vocês são muito queridos. Amo vocês. Pô, vocês eram na primeira aula de Python. Que legal. Ah. Então o burro sou eu, Bruno? O burro sou eu? Então... Tá, então vamos lá. CL, beleza. Ok, o CL é fixo e como o calouro esperto, ele reparou, é 2.0. Bem realista também. Oi? Para alfa, pro alfa que tá lá. A asa tá bem inclinada, tá? Eu sei que não dá pra ver ali, mas a asa tá bem inclinada. É isso aí, então. Vamos rodar esse negócio e ver o que vai acontecer. Opa! Parou. Parou não, voou. E é tão realista que ele decolou com o 8 mais 72. Cara, temos um primeiro código funcional, interessante, só que extremamente irreal. Vamos começar a melhorar isso daí. Se a gente está calculando a sustentação, bicho, bora calcular esse arrasto também, que é, né, fixo, CD fixo. Valor de CD aí, vamos botar um 0.2 aí. Ninguém riu porque ninguém sabe quanto é que é o arrasto da aeronave. Algumas pessoas riram porque elas sabem que é verdade. E agora a gente tem um D aí agora que está variando também. Inclusive, vamos colocar isso tudo lá no começo. Colocar lá no começo. As forças estão sendo calculadas lá no começo. E é isso aí. Então a gente tem um arrasto que também está variando. Meio de ρ, V quadrado, S, CD agora. O arrasto está subindo conforme a gente vai andando na pista. Então o D aqui vai ter um problema já. O FAT e o outro continua fixo. Vamos rodar esse código de novo. E agora? Agora o filho chora e o pai não vê, né? O que aconteceu aqui? Não vai decolar. Não vai decolar. E olha que a gente tem arrasto, a gente tem tração constante e o bicho não decolou. Basicamente porque as nossas variáveis agora estão um pouco irreais. A gente está com um problema aqui de que a nossa velocidade ela não está deixando com que a nossa normal passe de zero. Então vamos printar a normal aqui, só para ver o que está acontecendo. Então print normal é igual a normal, isso daí. Mandar um barra velocidade é igual a isso daqui. Daí vamos botar um ponto format. Normal, vírgula, V2. Perfeito. Vamos printar e ver o que está acontecendo. Então a nossa normal ela convergiu para 49.1 e a nossa velocidade convergiu para isso daqui. E não sai disso. A gente vê lá no começo a nossa normal, conforme a velocidade foi subindo, a nossa normal ela foi diminuindo, até que uma hora ela parou. Então beleza. Então aí a gente tem um problema, né? Porque
Bem, a gente tem um problema, a gente não chegou na velocidade que a gente queria. Porém, nosso código está rodando, vamos começar a incrementar ele e tentar descobrir onde é que estão os nossos problemas. Vamos dar. Vamos lá, para onde que a gente pode ir agora? Vamos pegar aquele FAT ali, aquele FAT é fácil. FAT a gente estava declarando como 0.1. Você concorda comigo? FAT é igual a Mi vezes a normal, correto? Então vamos lá. Então Mi, sei lá, Mi, vamos fazer o que é isso daqui? Mi é igual a, sei lá, 0.1. Cara, o valor de Mi real aí, 0.01? 0.05, vamos lá. 0.05. E o FAT é igual a Mi vezes a normal. Então o FAT ele vai ter que ir lá para dentro, porque ele está sendo calculado. Então o Mi está aqui. A gente vai calcular FAT é igual a Mi vezes a normal. Ok? Então FAT é igual a Mi vezes a normal, então o FAT está mudando aqui agora. Vamos rodar e vamos ver o que acontece. Tá cada vez mais difícil de subir essa velocidade aí. Dá uma coisa. Só por curiosidade eu vou tirar esse print aqui. Vai continuar rodando infinitamente. Vamos dar. Tá, vamos melhorar isso ainda. Pá. Quem que tá estranho aqui ainda? O FAT é o Mi vezes a normal, tá legal. O D é igual a isso daqui, CD, CL, beleza. Vamos depois entrar nesse CD, CL. Normal é igual ao peso menos a sustentação, tá ok. FX é igual a essas forças aqui, tá beleza. A igual a FX dividido por M, tá beleza. V2 igual a V1 mais A vezes DT, tá legal também. Printa, V1 igual a V2, tá certinho. O que que tá ruim aqui? Nosso CL e nosso CD, tá? Tá, qual é a do CL e do CD? O CL e CD, o detalhe para eles é que é o seguinte, eles vão ser fixos para um dado ângulo de ataque, correto? E se a gente está partindo do pressuposto de que o nosso avião está correndo na pista com um ângulo de incidência e logo um ângulo de ataque fixo, faz sentido a gente considerar o nosso CL e o nosso CD fixo. Se o nosso avião ele mudasse o ângulo de ataque, quer dizer, ele começasse a girar na pista, o nosso CL e o nosso CD iam mudar porque o nosso alfa ia mudar, basicamente, correto? Só que para esse caso, a gente não está fazendo isso, a gente está considerando um modelo em que simplesmente ele fica correndo até que ele pode decolar, ok? Então o CL e CD faz sentido considerar fixo. Com certeza não esse valor aqui, mas faz sentido. Problemas que a gente pode estar tendo aqui. Alguém, vamos pensar. Nosso empuxo está baixo, porque é 500 gramas. 500 gramas. Então vamos... 50, 5 quilos. Então vamos rodar isso aí. Opa, rapidinho. Não teve nem que rodar muito aí, ó. Normal, negativo aqui, velocidade 9.45. Fechou. Deu boa. Só que ainda agora a gente está sendo irrealista, né? Então vamos começar a botar umas realidades aí. Vamos botar aqui também que a gente tem digamos um decaimento. Vamos considerar esse decaimento linear aqui, ok? Vamos pensar nisso daqui. Como é que fica essa reta aqui? Digamos que ele decai até 30 metros por segundo. E ele começa em 50. Qual é esse ângulo aqui? Seno oposto sobre esse. Tangente desse ângulo aqui, θ, é oposto sobre adjacente, tangente sobre a tua é 30 sobre 50. 30 sobre 50. Então vamos colocar esse decaimento aí. Beleza. Tá, peraí. Tangente do ângulo é 30 sobre 50. Então vamos testar aqui. Import math. Math.tan de 30 dividido para 50, é isso, né? 30 dividido para 50. Dá 0.68. Daí como é que eu tenho que fazer mesmo? T estático. Oi? T para 0 menos... Usa... Oi? Menos 1? Menos
1 vezes V, vamos dar ali. Quando alguém tiver uma solução melhor, peço que se manifeste. A gente vai dizer aqui que T é igual a... Vamos chamar aquele T de T estático. T estático. Vamos botar aqui que T é igual a T estático menos vezes a velocidade. Boa. Então a nossa tração está caindo. Continua decolando bem aí. O avião tá bom. Mas mudou o nosso valor ainda. Vamos fazer alguns checks aqui no meio. Lembra que como é que a gente fez para plotar essas nossas curvas no outro código? Não sei se vocês lembram, mas basicamente a gente pegou as nossas variáveis, colocou elas numa lista, a gente colocou elas todas numa lista e depois a gente plotou tudo de uma vez, correto? Vamos fazer isso agora. Então a gente vai querer plotar tração, FAT, D, L, N e FX. Vamos plotar esse negócio todo e a velocidade. Como é que a gente vai fazer isso? Minha sugestão, a gente vai fazer o seguinte. Vamos copiar essas variáveis. Vamos colar elas antes do nosso código aqui. Antes do nosso laço de loop. Só que vamos fazer o seguinte. Opa. A gente vai declarar elas como listas. Ok? Vamos declarar todas elas como listas. Declaramos todo mundo como lista. Inclusive vamos fazer uma lista para a velocidade. Vão. É igual uma lista. Uma lista, isso. Beleza. Só que a gente já tem variáveis com esses nomes, né? Então vamos colocar o seguinte. Antes do nome das variáveis, isso é comum, a gente bota um underline. Simplesmente toda vez que a gente vê um underline no código, underline no nome da variável, a gente sabe que aquilo ali é a lista com números das variáveis, tá? Então a gente vai ter essas variáveis aqui. E o que a gente vai fazer? A gente dentro do nosso código, depois de calcular elas, vamos calcular isso tudo. E aqui no final, a gente vai fazer o seguinte. Eu seleciono tudo e dou um tab, tá? É assim que eu indento tudo de uma vez. Seleciono o negócio e dou um tab. Eu vou dizer o seguinte. T, não sei se vocês lembram, ponto append, né? T.append, T. E eu vou fazer isso para todo mundo. Eu vou mudando esses nomes de variáveis aqui. N, L, D e FAT. Beleza. Eu vou fazer uma também para o tempo. Eu vou botar aqui. O tempo é igual ao tempo mais 1 mais dt. Beleza. Inclusive, se vocês quiserem uma possibilidade aqui, ó, eu vou tirar todos os vou tirar de V1 igual a 0, vou chamar de V. V1 eu vou chamar de V. V, V, V. Tudo é V. E é isso aí? E daí eu posso tirar esse V1 igual a V2. Por quê? Eu estou basicamente incrementando a minha variável como ela já estava, beleza? Então eu vou pegar aqui o novo V é igual ao valor antigo de V mais a aceleração vezes o tempo. Então daí eu já atualizei a minha variável. Não precisa ter 2 Vs. Agora só precisa ter uma velocidade. Beleza?
E aqui eu vou tirar o... Vou só testar para ver se o código está rodando. Não, tem um T que não está declarado. Ah, porque o T não foi declarado ainda, mas T começa igual a 0. Ok. Tentar rodar e rodou. Beleza, legal. Tá massa. Vamos brincando aí. Tá, para que a gente queria as listas? Basicamente... Ah, tá. Faltou fazer a lista do T. T. Beleza. E faltou fazer... Não, a lista do T já existe. Tá, e o que a gente quer fazer agora, basicamente... Eu vou até diminuir aqui o DT, que estava em 0.1. Onde é que está ele? 0.1, vamos botar em 0.01 para ter mais pontos na nossa curva. Pode deixar em 0.1, a gente vai ver o que vai acontecer, né? E agora no final eu vou fazer o seguinte, vamos dar um import lá no começo. Vamos dar um import... não, é from matplotlib import pyplot as plt. Beleza. E lá no final do nosso código, a gente vai plotar algumas coisinhas bem bonitas. plt.plot. Quem que a gente quer plotar primeiro? Vamos lá. Velocidade, né? Velocidade é o mais importante. Então vamos plotar a lista de velocidade pela lista do tempo, tá? plt.show. Ok. Vamos rodar aí. Nice. Praticamente uma linear. Legal. Não é realista, né? Mas é o que temos para hoje. Vamos fechar isso daqui. Eu poderia ter outros plots. Eu poderia ter um plot também de arrasto no tempo. Opa, legal. Eu posso ter um plt.legend. No handle with labels found to put in legend. Então vamos botar um label igual a v e um label igual a d. Vamos ver se ele vai agora. Interessante. Vamos fazer com mais gente aqui. Eu quero saber também o L. Quem que é mais interessante de ver aí também? Acho que esses são os nossos principais aí. Então, o L... Você coloca na primeira posição é o Y e na segunda posição é o X? Eu fiz ao contrário? É o contrário. Eu fiz ao contrário. Realmente, por isso estava bem estranho. Vou botar os T's na frente. Dei uma viajada aqui. Ok, vamos rodar de novo. Legal. Massa. Interessante. Pode mostrar a linha de que importa o matplot? Claro. From matplotlib import pyplot as plt. From matplotlib matplot lib import pyplot as plt. Pode ser cocô. Ou pode ser PLT. Mas sim, pode ser o que tu quiser. Basicamente tu tá dando nome. Cara, isso é uma coisa que assim, ó, normalmente quando tu vai usar essas bibliotecas, tu vai ler a documentação delas, elas já te indicam o que fazer. Daí todo mundo, basicamente, quando tu vai procurar código na internet, às vezes é questão de copiar e colar, porque ele já copiou, ele botou do mesmo nome que tu, ele usou as mesmas coisas que tu, entendeu? Então é legal usar do jeito que a galera, em geral, tá usando. Vamos aumentar aquele DT para 0.01 para a gente ter mais pontos na nossa curva. E vamos rodar de novo e tá interessante. Tá interessante. Vamos diminuir um pouco o impulso desse motor que está muito alto. Ver se ele continua conseguindo rodar. Conseguiu rodar. Ele colocou um output de 73. Interessante. A gente consegue fazer umas brincadeiras aí. O que a gente pode melhorar esse código ainda? A princípio tá um código legal já. Nossa, eu tava com uma outra coisa que dava pra botar e esqueci agora o que era. Que é a princípio tá aí. Eu queria fazer lista. Eu
preciso escrever em linhas separadas ou eu posso fazer esse martelado que só coloco um monte do lado do outro? Não, linhas separadas, linhas separadas. O Python não te permite isso justamente para o código ficar bonito. Não foi uma crítica, tá, Henrique? Imagina. Mas cara, deixa eu pensar. Porque isso daqui, deixa eu ver se a gente teve alguma coisa que a gente escreveu aqui que a gente não botou. A gente botou a curva de CLCD, a gente não interpretou, a gente não botou um CD extra aqui que é um arrasto do resto do nosso avião, né? Seria. A gente botou CD 0.2, né? A gente já assumiu que aquele ali a princípio tudo que está aqui já tá colocado. A gente poderia colocar umas brincadeiras a mais. Eu vou aqui, cara, porque a gente tem mais um minuto, mas não, brincadeira, um minuto é foda, mas dá pra gente, eu tenho um arquivo, eu não sei o que aconteceu, eu fui abrir as coisas aqui e, cara, por acaso tinha um arquivo de dados de um perfil, velho. Muito doido. Então eu vou tentar aqui com vocês dar uma lida nesse arquivo e a gente tentar usar dados reais nesse nosso negócio. Não, mas não faz sentido, né? Porque o nosso código não gira, né? Pô, me dê ideias aí. O que tá ruim nesse código? Ou ele tá bom já? Oi? Diminui CL. Não, mas aí, tá, beleza. Mas tem alguma coisa de... Ele não vai decolar. Normalmente eu fui girando. Não, decolou. Só tá meio ruim. Pô, não acredito, cara. Eu falei pra vocês meia hora e realmente deu meia hora, cara. Que triste, velho. Cara. Tá, eu vou... Assim, como é que plota em dois gráficos separados? Como é que plota em dois gráficos separados? Legal. Deixa eu botar... plt.subplot. Pera aí. plt.subplot, duas linhas, uma coluna, acho que é isso, e daí a gente bota, isso. Tá, então é subplot. Vamos checar isso só na documentação para não falar besteira, mas é o pyplot subplot. Beleza. Vamos olhar a documentação como é que é. Exam, plt.subplot, exam, plt.subplot, polar, suporte x2, não, esse daqui tá ruim. Vou botar tem um melhor aqui. Subplot demo. Esse daqui que eu quero. Space, a gente tem um exam, pt.subplot. Cara, tem um jeito bem mais fácil que isso, velho. Que ridículo. Tá, eu vou... Na real, eu acho que eu tenho um código meu aqui. Aqui... Não tá aqui, tá no céu azul. Airplane. Isso é legal de ter as coisas online, tá ligado? Disponíveis online. Eu posso simplesmente ir lá e copiar as coisas que eu já fiz. E eu não fiz aqui, maldição. Maldição. Mas vamos interpretar, vamos fazer uma coisinha legal aqui, tá? Vamos usar dados reais. Eu acho que aí a brincadeira fica legal. Tá. O negócio de dados reais é que não faz sentido eu usar os dados, por exemplo, usar os dados de alfa se meu avião não está girando. Só que girar um avião é um negócio muito, muito fácil. Então vamos girar um avião. Nossa, olha o tamanho de girar o avião. Gente, eu tô pensando se eu faço ou não faço isso. Cara, como é que tá pra vocês? Vocês acham que sei lá, mais uns 10, 15 minutos de aula tá de boa? Por você já fechava? O que é? Cara, eu tô pensando em botar mais... Deixa eu só pegar pra ver se nesse código aqui o que eu botei a mais. Deixa eu ver.
É que já tá legal esse código, o que falta é girar esse avião. Só que girar esse avião é uma coisa um pouco mais chata. Deixa eu ver. E esse código? Esse código é o de corrida, só que o avião ele gira. Então tu dá um comando de profundor e ele gira. Mas também tem uma imitação disso também. Sim, por isso que eu queria botar ele. Tá, então temos um desafio. Se deu para fazer a orientação a objeto em 20 minutos, aí eu consigo implementar o detect em 10 minutos. Então vamos lá. Não vai ser simples esse último final. Eu acho que só pra gente não ficar também um negócio meio voando, né? Cara, não sei se vocês notaram, mas a gente implementou um código de corrida que, por mais simplão que seja, é um código de corrida. A gente tem um modelinho cinemático aqui, tá ligado? Um modelinho dinâmico aqui. A gente implementou os nossos modelos de força, nossas equações de força. A gente botou dados neles, que a princípio não são reais, mas ok, a gente tem algumas equações para interpretar esses dados. E a gente consegue plotar esses dados no final. Então a gente já tem um resultado que é extremamente interessante, tá ligado? Uou! Por causa disso daqui. Eu tinha feito merda aqui. Então, cara, a gente já tem uma coisa que é extremamente interessante. Tipo, a gente tem uma análise aí que a gente pode colocar no código, por exemplo, entendeu? Só que vamos aproveitar esses últimos 10 minutos, eu prometo que eu vou tentar fazer nesse meio tempo. A gente vai fazer mais duas coisas, tá? A gente vai colocar esse avião para girar, tá? Então ele vai girar. E além de girar, conforme ele vai girando, o ângulo de ataque dele vai aumentar. E conforme o ângulo de ataque dele aumenta, ele vai ter que pegar um valor de CL, CD e CM de uma curva real que ele vai ter num arquivo, tá? 10 minutos. Cara, 10 minutos. Vai ser fast aqui, mas vamos dar. Vamos tentar. Ok. Obviamente eu vou usar o meu código lá de referência para conseguir fazer em 10 minutos, tá? Eu vou tirar também a visualização de variáveis aqui. Vamos tirar o assistente aqui que não é muito importante. E vamos fazer. Então vamos dar uma olhada nesse código, como é que a gente implementou, tá? Por mais que eu quisesse muito ver isso, eu preciso fazer. E tu não pode bora agora, né? Que pena. Valeu, João. Obrigado pela presença aí. Fechou. Obrigado, cara. Valeu. Tá. Cronômetro 10 minutos. Não tem cronômetro aqui. Tem no... Não. Mas, cara, não tem. Tem que ter cronômetro, velho. Cronômetro online. Aqui, ó. Pá, caralho. Não. Cronômetro... Não é regressivo. Timer online. Pô, perfeito agora. 10. Eu resetei. Meu tempo é 10 agora. Foda-se. Olha como é que a gente implementou lá, tá? Então, cara, vai ser muito rápido isso. Vamos olhar o que eu fiz nesse código e vamos tentar refazer, basicamente, tá? Eu tinha um arquivo aqui, ok? Selig 1223.csv. Isso aqui é um arquivo de dados, CSV, tá? CSV é Comma Separated Values. São dados que estão dentro de um bloco de notas separados por vírgula, tá? O que a gente tem dentro desses dados? A gente tem... Eu vou baixar esse coisa aqui. Uou, não tá aqui. Então, corre. Tá. Então, o que a gente tem dentro desse arquivo aqui? A gente tem... Foda-se. Não deu boa. Deu boa. Aqui. Então, a gente tem dentro desse arquivo, a gente tem várias colunas. Uma coluna de CL, uma coluna de CD e uma coluna de CM, tá? Então, eu uso essas colunas de CL, CD e CM dentro do meu programa para pegar os valores. Então, a gente tem uma coluna de alfa e a gente tem uma coluna de CL, CD e CM. Então, para cada alfa, eu tenho um novo CL, CD e CM. Problemas que a gente tem aí dentro. Para cada alfa que eu der, eu quero pegar um valor correspondente de CL, de CD ou de CM. Além disso, eu quero pegar valores de CL, CD e CM entre valores de alfa. Então, eu tenho que fazer uma interpolação linear, tá? Então, aí, achei. Daqui. Como é que eu baixo? Vai. CL, CD e CM. Aqui. Acho que é aí rapidinho. Onde? Aí? Aqui? Aí vai virar um arquivo pra ti. Vai dar? Esse Renus, Então eu quero para um range de 500 mil. Não! Detalhes, né? Ah, mas daí... Porra.
Eu sei que tem uma galera aí que sabe o que é pra fazer, não tá falando nada. Ah, tá ali. Aonde? Tá aqui? Ah, tá aqui. Boa. Salvar arquivo. Salvar. Onde é que ele salvou? Vamos lá. Selig 1223. Copia daqui. Cola. Área de trabalho. S1223. Perfeito. Tá. Então vamos olhar como é que a gente fez lá. Então, o que a gente fez? Primeiro a gente... Ah, nossa. Eu vou pegar essa biblioteca aqui e vocês vão fingir que vocês têm na de vocês também, tá? É a biblioteca Pandas. Essa biblioteca Pandas, basicamente, ela faz interpretação de dados estruturados. Então, a gente tem, por exemplo, um CSV, a gente vai ler o CSV com o Pandas, tá? Enquanto ele está instalando aqui, a gente vai olhar o resto. Então, como é que a gente fez o resto? A gente começou com um θ do avião igual a 0, ok? Em degrees, né? E a gente tem que um valor em radianos desse valor em graus, tá? A gente tem também um momento de inércia da aeronave, que é um I ali, tá? Que eu declarei como fixo aqui, um momento de inércia. Tá. A gente tem um momento de inércia. Então o que a gente vai fazer lá na frente? A gente vai dizer o seguinte, que... A gente vai dizer que... Onde é que tá? Tá. Tá, onde? dvx, não, dθ. A gente tem uma equação zona aqui, que é basicamente o seguinte. A gente está pegando que dθ, dois pontos, é igual a dθ ponto dt. E a gente está falando que a dθ ponto é igual a dθ, dois pontos, vezes dt. Ok. E o dθ ponto nada mais é do que θ novo, θ2, menos θ1, que a gente vai jogar para o outro lado. θ1 é igual a dθ, dois pontos, vezes dt. E o dθ dois pontos nada mais é do que nem força dividido por massa, vai ser a momento dividido por momento de inércia. Claramente não vai dar tempo de fazer isso, mas a gente vai dar uma olhadinha. Então a gente vai ter que o θ vai ser igual a θ anterior, mais um m dividido por i, vezes um dt. Não, isso é o θ ponto. Θ ponto. E daí se a gente integrar mais uma vez, a gente vai ter que o θ ponto, que o θ é igual a isso tudo, vezes um dt de novo. Então a gente vai ter um dt quadrado, basicamente. É isso que a nossa equação ali está falando. E, porra, não conseguiu baixar o Pandas. Isso foi triste. Mas vamos... Tá, se conseguir baixar o Pandas, a gente faz. Senão realmente eu acho que não vai dar. Ele lê só CSV? Não. O Pandas ele é uma biblioteca que ela lê dados estruturados. Tu consegue ler até planilha de Excel com ele. Tá? Lê de tudo. CSV, planilha de Excel e caralho 4. Então... realmente. Não tá achando o Pandas. Daí foda. É que eu não consigo. Ele tá fora do ar, esse pacote. Pena. O teu conseguiu baixar? Aqui no meu, não sei, não deu. Mas tá, vamos só interpretar então basicamente o que está acontecendo aqui. A gente tem um arquivo, que é um arquivo s1223.csv, tá? Eu indico a localização desse arquivo. Agora foi no meu. Eu indico a localização desse arquivo. Então eu uso a função pandas pd.readcsv, que ela vai ler um CSV, e ela lê o arquivo tananã.csv, tá? s1223.csv. Esse dirpath aqui é só o diretório em que meu arquivo tá. Isso daqui é uma coisa que eu dou. Então ele tá... realmente não deu lá. Eu estou read CSV nesse arquivo CSV. Eu digo para ele pular 10 linhas, porque se vocês olharem esse arquivo aqui, ele tem lá no começo 10 linhas de um monte de coisa que não serve para nada. Então eu pulo essas 10 linhas, tá? Pulo essas 10 linhas e eu digo que index column é a coluna 0. O que eu estou falando aqui basicamente?
eu estou dizendo que a coluna 0, que é a coluna de alfa, é para ser usada como minha coluna de referência. Tá? Então todos os meus outros dados, CL, CD, CP, CM, tananã, todos eles são referenciados com relação à primeira coluna que é alfa. Então eu posso pegar dados dentro do meu arquivo dizendo assim, ó, eu quero que tu me dê o CL para um alfa tanto. E é isso que a gente vai fazer aqui mais para frente. Então já vou... esquece o cronômetro ali, a gente não vai conseguir reescrever isso daqui. Não vai dar tempo, mas... Deixa eu salvar aqui, fechar. Vamos só interpretar mais ou menos o que eu fiz aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Então a gente vai pular as 10 primeiras linhas e a gente tem a interpretação da linha de alfa, ok? E o que eu estou fazendo aqui nessa próxima linha? Deixa eu ver se... agora é mais fácil de ler, desculpa. Então eu digo que S1223 underline CL, que vai ser uma nova estrutura de dados que eu estou criando, tá? É um novo data frame que eu estou criando, é basicamente o data frame da coluna de CL, e sempre que eu pego um data frame de uma coluna, ele pega também a coluna de referência, que é alfa. Então isso daqui, se desse para mostrar o pandas ali, pelo menos eu conseguiria mostrar isso para vocês, que o S1223 underline CL, ele tem duas colunas só. Ele tem a coluna de alfa e a coluna de CL. Então eu continuo conseguindo puxar um alfa, um CL dado um alfa. E eu vou usar isso daqui mais para frente aqui. Então vamos procurar isso daqui. Onde é que eu uso? Ó. Então, CL da asa vai ser um np.interp. Isso daqui, a gente tem um amigo aí que gosta muito desse tipo de função. Que são funções de interpolação. No caso, ele é mais as funções de extrapolação. Mas o np.interp basicamente é uma função de interpolação. E o que tu passa para ela? Tu passa o ponto onde tu quer interpolar, né? Então o alfa onde tu quer interpolar, por exemplo, 2.4, que não existe lá, ok? Tu passa a coluna de referência, que no caso é o S1223 underline CL ponto index. Index é a coluna de referência, então eu estou passando a coluna de alfas, tá? Ponto values. Então eu estou passando os valores que estão nessa coluna, beleza? Então, o que a np.interp pede para ti? Ela pede basicamente o alfa que tu quer usar de interpolação, a coluna onde tu quer interpolar esse alfa e, por último, a coluna do resultado que tu quer da interpolação. Então, o que tu quer da interpolação? Tu quer o CL. Então, tu passou para ele o alfa real que tu quer usar, a coluna de alfas não interpolados, onde tu vai interpolar um alfa que tu deu, e, por último, tu passa a coluna do que tu realmente quer receber, que é o CL daquele alfa interpolado. Beleza? Tu declarou ali qual coluna desse CL, você decidiu ou ele é um tipo de dicionário? Isso daqui... Meu Deus. É que acabou o nosso tempo. Tá. Mas vamos só, pelo menos, finalizar o entendimento desse programa. Tu perguntou se eu declarei isso daqui, né? Tá, beleza. Eu não declarei por quê? Porque se tu reparar aqui no nosso arquivo, CL é o nome da minha coluna já. Eu deixei ele ler essa linha aqui. Então eu tirei tudo isso daqui de cima, tá? Eu apaguei todas essas linhas de cima e eu deixei ele ler a partir dessa linha aqui. Porque essa linha tem uma coisa muito importante para mim. Essa linha ela tem o nome das minhas colunas. Então eu uso ela de referência no meu arquivo lá. Então ela tem CL aqui, eu consigo ler CL. Eu tenho outro jeito de fazer, que é, por exemplo, deixa eu ver se... Eu poderia dar um nome para aquela coluna, eu poderia fazer várias coisas. Nesse caso eu fiz desse jeito. Aqui está minúsculo, porque no meu arquivo estava minúsculo. Nesse arquivo eu estou vendo que está maiúsculo aqui, mas no meu arquivo pelo menos estava minúsculo, então eu puxo o nome da coluna pelo minúsculo, né? Então beleza, daí com isso eu consigo CL da asa dado um alfa genérico. Eu não preciso ter aquele alfa no meu arquivo de dados, porque eu usei uma função de interpolação. Depois eu faço isso para CL, para CD e para CM, né? Eu uso isso também para o Vertical Stabilizer, para o profundor. Então eu tenho também... Eu também botei um CLIG, né? Porque a gente é vida louca, a gente botou um CLIG no profundor também. Na verdade, é horizontal. Oi? O quê? O profundor é horizontal. Mas qual é o problema? Fez lens. Não, você falou vertical.
Então, estabilidade, né, Fê? Mas então daí a gente tira também, mesma coisa, a gente acha os CLs reais dado um alfa interpolado, né? Esse alfa interpolado, para quem não viu, basicamente era o alfa anterior mais um theta airplane degrees, mais o ângulo do avião, porque o avião aqui ele tem um ângulo, tá? E daí a gente calcula tudo que a gente estava calculando antes, basicamente, a sustentação da asa, a sustentação do profundor também. A gente calcula também o empuxo, o peso da aeronave, eu não sei porque a gente ficava recalculando, porque é a mesma coisa. O N também a gente fazia a mesma coisa que a gente fez nos outros ali. E aqui tem um negócio muito interessante. A gente bota o N aqui, é o W, mais o L do VS, mais o L do W, menos o Y. Porque o empuxo, ele vai ter uma componente horizontal e ele vai ter uma componente vertical a partir do momento que o avião tá ganhando ângulo. Então eu começo a pegar essa componente horizontal. E daí eu calculo aqui, ó, EX é igual a E, que é o empuxo, vezes cosseno do ângulo do avião. Então eu digo, só usa para correr o empuxo que está na direção horizontal, porque o avião está indo para frente só com a direção horizontal. E depois eu vou calcular um empuxo, em algum lugar eu calculei aqui, empuxo é igual, empuxo vertical é o empuxo na direção vertical. Então, com isso, eu consigo incrementar o ângulo do meu avião, e com o incremento do ângulo do meu avião, o meu empuxo também vai modificar a direção dele. Tá? Daí aqui eu calculo o arrasto da asa, arrasto do profundor. Vocês podem ver que eu usei uma função calc-drag, né? E eu também usei uma função calc-lift, porque eu declarei essas funções aqui no começo, para não ter que ficar reescrevendo elas. Então, calc-drag, calc-lift, calc-moment. Aqui uma coisa que eu não tinha feito no nosso código, mas eu também calculei a distância. A distância é basicamente a integração da velocidade, então a distância é igual à distância anterior mais a velocidade vezes o instante de tempo. Com isso eu consigo ver a distância que meu avião está decolando. Fiz aquele append lá que a gente fez no nosso código também. E aqui o final, que é o que realmente não tinha no nosso código e tem nesse, tem que o cálculo do momento, a gente usa aquele momento interpolado, né? Com o ρ, com o v e com o s. Momento tanto da asa quanto do estabilizador, quanto do profundor. E por último aquela equaçãozinha ali que é o dθ, né? Que é o quanto o avião está angulando, que é basicamente a somatória de momentos, que é o momento do profundor menos o momento da asa, mais o momento causado pela distância da força de sustentação com relação ao CG, tá? Porque a nossa asa não está alinhada com o CG perfeitamente, então, o CA não está alinhado com o CG, então a gente calcula esses momentos também. Nesse caso é com trem de pouso, né? Porque ele tá O quê? montando o trem de pouso, né? Em torno do trem de pouso, desculpa, a gente está fazendo no caso em torno de trem de pouso. E também, e daí a gente divide isso pelo momento de inércia, que nem a gente tinha colocado aqui, momento dividido pelo momento de inércia, vezes o dt vezes o dt. Isso daqui vai me dar o dθ. E o que eu faço? Se o dθ é maior do que zero, o θ do avião é igual ao θ anterior do avião mais um dθ. Então, basicamente, eu estou fazendo o seguinte. Se o meu dθ está tendendo a inclinar o avião pitch up, quer dizer, tendendo a cabrar o meu avião, a tirar a bequilha do chão, então usa esse dθ para incrementar realmente o ângulo, porque se a tendência dele é picar, não faz sentido eu mudar o θ, né? Porque o chão está me impedindo de picar o avião. Mas se o dθ é positivo, quer dizer, ele tende a cabrar o avião, então beleza, então começa a incrementar o ângulo do avião com esse dθ. Então ele vai começar a incrementar o ângulo do avião, e ele vai incrementando. E o que a gente faz lá no começo? A gente fez o quê? Que a gente calculou tudo com base no θ do avião. E o alfa também. Porque olha só, o alfa é igual ao θ do avião mais o alfa da asa. Esse alfa W é o ângulo de incidência da asa. Então, o ângulo da asa é o ângulo do avião mais o ângulo de incidência da asa. Por que isso é interessante pra gente? Porque daí a gente começa a ter realmente uma avaliação da rotação do avião. Porque conforme ele vai rotacionando, o alfa da aeronave da asa vai rotacionando também, e conforme o alfa da asa vai rotacionando, a gente tem mudança nos valores de CL, CD e CM, que são utilizados nesse loop, e a gente vai incrementando isso e chegando no novo resultado. Então esse código aqui, ele é um código que acaba sendo bastante fiel em diversos sentidos, porque ele tem realmente uma avaliação de rotação da aeronave. Beleza? Ele corre com o alfa VS fixo ali.
com o Em alfa. um certo momento ele aciona. Boa. alguma coisa. Deixa eu ver se nesse eu tinha implementado. Não, essa daqui é uma versão antiga do código. Na outra versão eu já tinha implementado isso, que eu fazia basicamente o seguinte. Num dado momento eu pegava e dizia assim, ó, alfa do profundor na verdade é tanto. Se a velocidade chegou em tanto, alfa do profundor é igual a tanto. Se a alfa do profundor é igual a tanto... Valeu, Luísa. Obrigado, tchau, tchau. Se o alfa do profundor é igual a tanto, daí tu vai mudar todos os alfas, né? Então eu tava botando basicamente um piloto no código. Dizendo assim, quando chegou em 90% da pista, aciona o profundor, né? Eu posso fazer... Eu coloquei com a distância de pista, não com a velocidade, exatamente. E daí isso a gente pode... Daí tu pode dizer assim, tá, mas qual é a distância ideal pra coisar? Cara, tu pode fazer de dois jeitos. Tu pode botar um piloto bom, que é basicamente botar, por exemplo, um código otimizador e mandar ele tentar decolar com a melhor distância de pista possível. Quer dizer, acionar o profundor na hora certa. Então ele vai pegar o mesmo código e ficar acionando o profundor em diversas distâncias de pista e ele vai verificar em qual delas é melhor tu ter acionado o profundor. Isso é um jeito. O outro jeito é tu interpretar como o teu piloto interpretaria. Cara, o teu piloto vai no cagaço. Ele basicamente vai olhar. Quando chegar faltando, sei lá, 5 metros, ele vai acionar profundor, tá ligado? Esse seria um piloto mais realista. Então, chegou numa dada distância de pista, aciona o profundor. Mas é basicamente isso, não tem mais segredo. Então... o que tem a mais aqui que eu queria ter mostrado para vocês era realmente a leitura do arquivo, que é interessante, é bom vocês aprenderem, mas também era uma parada que ia demorar um pouco mais e pelo menos vocês têm uma noção do que é. Beleza? E eu acho que é isso. Aqui a gente finaliza o nosso curso. Demorou um pouquinho mais do que devia, mas bem pouco. Eu acho que deu para chegar no resultado.